Paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui agradecer a oportunidade que Deus nos dá de termos mais uma pré-aula da EBD, já agradecendo a nossa superintendência por mais esta gloriosa oportunidade que nos concede, de estarmos aqui para falarmos a respeito da nossa lição que é relativa ao dia 9 de outubro, onde estaremos reunidos ali na nossa congregação sede em Niterói, tendo o nosso congresso da EBD. Então esta pré-aula está sendo passada aos irmãos, que nós não vamos ter o nosso encontro nas congregações, mas vamos estar todos reunidos ali então no congresso. Em relação a essa do dia 9 de outubro de 2022, vem o fim. O nosso texto áureo diz: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem, sobre os quatro cantos da terra. Leitura esta que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 7 e no versículo 2. A nossa verdade prática diz o seguinte: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo se aproxima. Bem, meus irmãos, esta profecia ela está relacionada ao livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, que era um homem que nasceu em Jerusalém, era de uma família de sacerdotes, ele também era sacerdote, e foi levado para o cativo da Babilônia quando Nabucodonosor cercou a terra de Israel ali em Jerusalém por 2 anos. E na segunda leva dos cativos, com mais 10.000 cativos que foram levados escravos para a Babilônia, nessa segunda leva vai o profeta Ezequiel. E quando ele estava indo para a terra da Babilônia, para a terra dos caldeus, na primeira leva já estavam ali na Babilônia, servindo ao rei Nabucodonosor no palácio, Daniel e mais os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou Misael, Ananias e Azarias. Eles estavam ali. Ezequiel estava indo na segunda leva e eles caminhavam cerca de 1.000 quilômetros, uma viagem que duraria cerca de 3 meses, e Deus o estava levando assim como tantos outros que estavam indo para serem corrigidos pelo Senhor, corrigidos por Deus. Eles estavam indo para receberem não só o castigo que era iminente, porque já havia sido avisado 100 anos antes, Deus estava falando para o povo, para que eles pudessem se arrepender, e isso não aconteceu, e por não acontecer, então Ezequiel, junto com os demais, está sendo levado nessa segunda leva, e enquanto Daniel está lá com seus 3 companheiros, Ezequiel está chegando agora, então, para profetizar para os periféricos do cativo da Babilônia, dos cativos que estavam na Babilônia. Então ele chega ali e Deus o comissiona como profeta no meio do cativeiro. E esses relatos começam a acontecer 5 anos depois, então, desse primeiro cercamento que se deu por Nabucodonosor, em que 2 anos Jerusalém fica cercada e o povo, um remanescente, fica lá sofrendo, até a terceira leva, onde vão o restante do povo, fica um remanescente com Jeremias, e o templo também é destruído. Então vejam, irmãos, que o povo está passando por um processo em que Moisés, desde o início lá no deserto, quando eles estavam cativos por mais de 400 anos no Egito, quando Moisés leva eles para o deserto por ordenança de Deus, Deus está falando
para Moisés e através de Moisés para o povo, dizendo, olha, vocês vão chegar em um determinado ponto em que vão ser levados para, mesmo obtendo a terra prometida, mesmo despontando na terra prometida, mesmo Deus abençoando vocês naquele lugar, vai chegar um determinado momento em que vocês vão ser levados para um país inimigo. Por correção de Deus, por justiça de Deus, porque vocês estão fazendo exatamente aquilo que Deus não gostaria que vocês fizessem. Vocês estão sendo filhos rebeldes, desobedientes. Moisés diz para eles, povo de dura serviço, povo de comportamento desequilibrado, que não tem sensibilidade para ouvir Deus, que não tem coração sensível para a presença de Deus. Muito pelo contrário, um coração endurecido, indiferente. Muitas das vezes, quando Moisés subia no Sinai para falar com Deus e receber de Deus as ordenanças para a lei, para que o povo pudesse, como regra de base, servir ao Senhor, entender o processo da salvação, eles estavam lá embaixo, adorando deuses estranhos, fazendo bezerros de ouro, virando as costas para o Criador, para aquele que os libertou da escravidão, reclamando de Moisés, sentindo saudade dos melões, do alho, da cebola, mas não conseguiam se sentir íntimos daquele que os havia libertado. Então o tempo vai passando, eles adentram a terra prometida, e depois de estarem na terra prometida, o tempo vai passando, Deus traz a sua glória, traz a Davi para restaurar o povo através da arca, da presença do Senhor que havia sido perdida e por 20 anos ficou na terra dos filisteus. Depois passa o reino Salomão e o tempo vai passando, e quando Jeremias está profetizando para os remanescentes em Jerusalém, a gente observa o cuidado de Deus, o zelo de Deus para com esse povo. Jeremias está lá, e embora tenha sofrido também com esse cativeiro, com as invasões, com o cerco, com as dificuldades que o povo estava passando, mas em viagem estava o profeta Ezequiel, e lá dentro da Babilônia estava Daniel no palácio de Nabucodonosor com os seus 3 companheiros e tantos jovens da monarquia de Israel, onde estavam servindo ao rei Nabucodonosor. Vejam o cuidado de Deus com esta nação. Mesmo eles estando sendo retirados da sua terra para serem levados cativos, Deus ainda sobre eles mantém o controle, manifesta o seu carinho, manifesta o seu poder, manifesta a sua generosidade. Deixa Jeremias profetizando ali para que a palavra se mantenha em curso. Leva Ezequiel ao longo desses 3 meses de viagem e continua com ele, falando a periferia dos cativos da Babilônia, frente ao rio Quebar, que era um rio que cortava as periferias da Babilônia, e também continua falando e revelando os sonhos dos reis e orando pela nação, mesmo estando em cativeiro, Daniel lá dentro do palácio. Deus é um Deus, irmãos, que não nos abandona. Mas o fato dele não nos abandonar e dele estar presente, mesmo no tempo de cativeiro, ele também está dizendo que nós precisamos nos ater às suas palavras. O atalaia de Deus, que no caso aqui é Ezequiel, escrito e que faz a sua leitura no versículo 7, do 1 até o 10, no sentido literal da palavra, aquele que sobe na torre, aquele que avisa que o inimigo está vindo, é isso que Ezequiel está fazendo, segundo o versículo 7, do versículo 1 até o 10. Ele está dizendo para a nação de Israel, vocês não ouviram Deus, vocês não ouviram o Senhor. Por mais de 100 anos ele estava falando para vocês, mas vocês decidiram não ouvir. As abominações, e a palavra abominação, quando você vai ler no texto de Ezequiel, do capítulo 7, do 1 até o 10, você vê por
4 vezes Deus falando ao profeta que as abominações, elas são insuportáveis, elas já cheiram mal às narinas de Deus. Porque enquanto Ezequiel está ali, e Deus está trazendo visões e manifestando a sua misericórdia ao povo, e Jeremias lá no versículo 29, a partir do versículo 12, dizendo: bem sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Passareis a orar a mim, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, e daí então eu serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias já estava dizendo para eles que o tempo determinado para que eles permanecessem ali seria 70 anos. Então era 70 anos que eles teriam que permanecer ali. Então, mesmo que os falsos profetas dentro da Babilônia, misturado entre os cativos, estavam dizendo que seria 5 anos, ou que rapidamente Deus já os tiraria dali, não. Jeremias está dando um apoio a Ezequiel, também a Daniel, porque Daniel também diz na sua profecia, está profetizando dentro da Babilônia, dentro do palácio de Nabucodonosor, dizendo: plantem vinhas aqui, casem-se aqui, colham aqui, estabeleçam casas, moradias aqui, porque Deus é Deus mesmo no meio do cativeiro, mesmo o povo de dura cerviz, manifestando indiferença ao Senhor, Deus continua cuidando do seu povo. Então, quando Ezequiel está dizendo que o fim vem, ele está recebendo esta mensagem de Deus, do Deus de Israel, do Deus de todas as nações, dos edomitas, dos egípcios, dos caldeus, de todas as regiões da terra. Como diz o Salmo 24, o globo terrestre, a terra está nas palmas das mãos de Deus. Então ele está profetizando que vem o fim. Especificamente na profecia, ele está falando sobre a nação de Israel, sobre esse povo de dura cerviz, que fazia com seu presbitério, lá dentro de Jerusalém, antes da destruição do templo, que foi na terceira leva dos cativos para a Babilônia, em que Nabucodonosor entra e bota fogo na cidade, destrói os muros e derruba o templo, fora os 5.000 objetos de prata e de ouro que eles levam para a Babilônia. Os presbíteros de Israel fazem uma estátua no átrio da entrada, no pátio, antes de chegar dentro da congregação, e eles criam uma estátua para adorarem a este Deus estranho. As mulheres de Israel, elas fazem e erguem, juntamente com a ajuda de seus esposos, uma estátua que adora a uma deusa da Babilônia. Então vejam, meus irmãos, que o povo estava se corrompendo cada vez mais no templo. Templo este que tinha outrora a glória do Senhor, em que Deus se manifestava entre os querubins, em cima do propiciatório, da Arca da Aliança, da Arca do Concerto, em que eles juraram ao Senhor que obedeceriam a Deus pelo restante das suas vidas, porque a lei de Deus era o mandamento de Deus, era a palavra de Deus, eram as ordenanças de Deus para esta nação. E esta nação vira as costas para o Senhor a tal ponto de Deus falar com Ezequiel e mostrar para Ezequiel que do meio do templo de Jerusalém está se levantando uma liteira, e em cima desta liteira, como era nos tempos do rei Salomão, em que ele colocava o seu trono em cima e eles viajavam de um lado para o outro com o auxílio dos escravos sobre os seus ombros, e a liteira estava em cima, e tudo ali era coberto de prata de Salomão, de madeira, feita de madeira de acácia, e havia uma cobertura por cima, toda em vermelho, que fazia com que Salomão subisse umas escadas de ouro sobre essa liteira e pudesse sentar no seu trono, todo feito em púrpura, recoberto de púrpura. E quando Ezequiel tem essa visão a respeito de Deus, que Deus vem com a sua liteira feita de cristal, e Deus convida Ezequiel para entrar dentro dessa liteira, Deus está falando com Ezequiel, e Ezequiel faz uma pergunta: mas por que, Senhor?
Tu sai da tua presença, onde tu te manifesta com poder sobre a arca, e tu te levanta e te ergue e vem em direção ao leste, em direção à Babilônia. Por qual razão? Então, Deus diz a Ezequiel, porque quando Ezequiel vê esta visão, ele vê também rodas como de fogo, duas por fora, 4 rodas circulando com fogo por dentro e por fora, nos 4 cantos da liteira. E Ezequiel, impressionado, apavorado frente ao rio Quebar, porque ele vê um turbilhão de vento, de forças da natureza. E Deus faz esta alegoria toda para mostrar para Ezequiel. E Ezequiel pergunta a Deus, por que tu sai do teu templo? Mas o templo já estava destruído. O templo que era sagrado para o povo judeu, para os hebreus, onde eles adoravam ao Senhor, onde Deus se manifestava, onde os sacerdotes ficavam quase como bêbados. Tamanha era a glória que descia naquele lugar. Agora eles viram as costas e Deus não suporta mais aquele lugar e permite a Nabucodonosor que destrua tudo aquilo. E Deus então diz através dessa visão para o profeta Ezequiel que a glória dele está saindo porque ele não suportou as abominações ocasionadas pelo povo na sua nação, em que ele escolheu para eles servirem e adorarem a ele como Deus dessa nação. Então Deus está dizendo através dessa visão para Ezequiel, mesmo em cativeiro, mesmo com a indiferença do meu povo, mesmo com as abominações do meu povo, eu não estou lá porque eu não sou atrelado a tijolos, eu não estou atrelado a templos, eu não estou atrelado à visão dos tijolos, do betume, eu estou atrelado à minha vontade. Eu ordeno ao vento, eu dou ordem ao fogo, eu ordeno às forças da natureza que me acompanhem. Então eu estou aqui no meio do meu povo, mesmo que o meu povo não perceba a minha presença. Mas eu estou falando ao meu atalaia, eu estou dizendo ao meu profeta, ao filho do homem, aquele a quem eu escolhi, para que diga às nações a minha palavra, para que impetre às nações o meu juízo. Eu estou dizendo que mesmo que o meu povo não perceba, eu estou aqui para ser Deus sobre eles, para manifestar o meu poder, para manifestar a minha glória. Assim como no Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37, onde ele pergunta para Ezequiel, podem viver esses ossos, esses montes de ossos secos podem viver? E Ezequiel diz, Senhor Deus, tu sabes todas as coisas. Então Deus diz para ele, usa uma coisa que os hebreus não se deram conta, que o meu povo não se deu conta quando estava lá, e eu estava falando há mais de 100 anos para eles entenderem a minha voz. Profetiza sobre eles, lança a minha palavra sobre esses ossos, determina estes ossos que criem formato, que se juntem uns aos outros, que tomem a forma do corpo, cujo corpo é a igreja e Cristo é o cabeça. Os ossos simbolizavam a nação de Israel, destroçada, despedaçada, jogada um para cada canto, passando a vergonha da humilhação, uma morte severa, sem reconhecer a veracidade, o poder, a autonomia deste Deus que lhe vê chamado e constituído. Então Deus diz ao profeta Ezequiel, profetiza sobre esta nação, porque de todos os cantos da terra eu vou reunir o meu povo, e o meu povo vai se juntar. E lá onde o meu povo vai estar, na terra do grande rei, na terra daquele que virá para trazer justiça com equidade, aquele que vai vir julgar as nações, aquele que vai mostrar a minha verdade, aquele que vai estabelecer um princípio de justiça, de retidão, de ética, de moral, de espiritualidade constante, aquele que jamais vai se desviar do meu caminho, estava apontando para o Cristo da cruz, para a justiça do Calvário. Então, Deus estava dizendo para o seu atalaia, vai na torre, toca a trombeta, toca o chofar, acende fogo, sinaliza que o meu povo está em rebeldia, que o meu povo está em desobediência, que o meu povo não está ouvindo mais a minha voz. Então é isso que Ezequiel faz.
como nos dias de hoje, meus irmãos, meus queridos amados professores e alunos da nossa querida EBD Canoas Norte. Estamos vivendo tempos muito difíceis na nossa nação, onde as abominações dos seres humanos estão subindo até as narinas de Deus, como dizia Isaías em sua profecia. De acordo com Ezequiel, com Jeremias e com Daniel, Deus não está surdo para que não possa ouvir as nossas orações, nem encolhida a sua mão para que não nos abençoe, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, fazendo com que não nos ouça, com que não vos ouça. Então nós estamos vivendo tempos difíceis em que as iniquidades, as abominações, os pecados gritantes estão subindo ao trono de Deus e estão cheirando mal às narinas de Deus. E os atalaias desta nação, os atalaias deste planeta que foram chamados por Deus, constituídos por Deus, chamados por herança do Senhor, para sinalizar o pecado, para sinalizar as abominações deste povo, estão se levantando neste tempo para dizer: tomem cuidado, o fim está chegando, o fim está próximo. Israel não deu ouvidos, Jerusalém não deu ouvidos, Samaria não deu ouvidos. E assim como o rei da Síria veio até Samaria, e foi usado como chicote para ensinar a revelação, a profecia de Deus, e não deu ouvidos, agora Nabucodonosor também está sendo usado como um azorrague para Jerusalém. E meu irmão, fique atento, meu querido professor, meus queridos alunos da EBD, está chegando o fim dos tempos, e agora não é só para Jerusalém, agora não é só para Samaria. Deus está falando na profecia de Ezequiel, do capítulo 7, do versículo 1 até o 10, os 4 cantos da terra, Deus está gritando, sinalizando pelos seus atalaias que o fim está próximo. Que as sinalizações das ideologias de gênero, que as constantes políticas mal impetradas, até mesmo por cristãos dentro de suas igrejas, de sociedade onde são inseridos, dentro das escolas onde eles deveriam estar presentes como atalaias de Deus, como representantes do trono de Deus que professam a verdade, valores de Deus, princípios de Deus, eles estão falando, mas o povo não está lhes dando ouvido. Só que o fim está chegando. E quando ele chegar, agora quando Jesus vier buscar a sua igreja, queridos, não vai ter a oportunidade, como teve o povo de Israel na Babilônia. Não vai ter oportunidade como teve a Samaria, que foi invadida pelos assírios. Nós ainda hoje temos uma oportunidade de dizer: o fim está chegando. Os valores e os princípios estão se destruindo no meio de uma sociedade corrupta, sem Deus, sem valores, sem princípio da palavra. O povo está morrendo, está pecando porque lhe falta conhecimento. E sabe o que é pior, meus irmãos? Que o segmento desse versículo de Oséias lá está dizendo que o meu povo peca, porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, porque tu, atalaia de Deus, desprezastes o conhecimento. Então, meus irmãos, nós estamos chegando num tempo muito difícil, onde esta palavra ela precisa ser pregada com integridade, com valores de Deus, com autoridade e autonomia do Espírito Santo, porque esta palavra ela não vai morrer, ela jamais vai morrer. Porque o verbo que se fez carne e habitou entre nós, que está escrito lá em João, ele ainda está no nosso meio, sinalizando para os seus atalaias: digam que eu estou chegando, avisem que o meu fim está próximo. Chega de brincarem, chega de insensibilidade, chega de indiferença, chega desse evangelho fácil, desse evangelho que não salva pessoas, que não edifica pessoas, que não fortalece pessoas, deste evangelho que muito mais do que aproxima, distancia. Orem pela nossa nação, dobrem os seus joelhos pela nossa nação,
porque o fim está chegando e antes que ele chegue, nós precisamos levar na presença do Senhor despojo, que são almas que estão morrendo ao nosso lado dentro de nossas igrejas, na sociedade onde nós estamos, no ônibus que nos dirige para o trabalho, lá na rua onde nós caminhamos, nos nossos vizinhos ao nosso lado, tem pessoas morrendo, tem crianças perdendo os seus valores, sendo mortas por uma sociedade que não tem olhos, que não vê, por uma sociedade que perdeu a sensibilidade do Deus de Israel. E Deus está nos dizendo para que nós, atalaias, subamos a torre e tomemos a autoridade que não procede de homens, que não procede de valores políticos, mas dos valores de Deus. Esta nação, o Brasil, que é do Senhor Jesus, ela precisa de verdadeiros atalaias que os representem com autonomia do Senhor. Eu estou falando de palavra do Senhor. Dentro do contexto político, para que seja fortalecido, nós precisamos de atalaias fortalecidos pelo poder da oração, do jejum, da busca constante. Não deixe, irmão, de prestar atenção nestas palavras, porque os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa. Não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Então, irmão, exerça o seu papel. Não abra mão de ser atalaia de Deus. Em tempo e fora de tempo, insta com a palavra, com a verdade do Senhor, porque o tempo está próximo, o fim está chegando. E que Deus nos abençoe e nos dê graça, para que possamos nos ater antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E não nos encontre desapercebido como desapercebido estava Jerusalém e desapercebido estava Samaria. Mas que o Brasil, que é a nação escolhida, comprada pelo sangue do Cordeiro, que também é a grande Israel de Deus pela fé que nós temos no Deus de Abraão, que disse que em seu nome, pela sua fidelidade, seriam benditas todas as nações da terra. E entre essas nações está a nossa nação brasileira. Que a graça de Deus, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas. E que Deus nos abençoe para termos esta unção de atalaia, assim como tinha sobre o profeta Ezequiel, que esta unção permaneça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.